Meu irmão disse: "Vamos tirar as pessoas inúteis da família, e você vai ser o primeiro." Meus pais riram. "A única utilidade que você tem é o dinheiro que traz pra casa." Então eu respirei fundo e respondi: "Ótimo. Nesse caso, comecem a arrumar as malas, porque essa casa é minha. Tenho 31 anos e trabalho como gerente de projetos de construção. Minha rotina é pesada. Semanas de 60 horas, poeira, prazos impossíveis, ligações no meio da madrugada. Ganho $500 por mês e aos 28 comprei a casa dos meus sonhos. 4 quartos, 3 banheiros, piscina, quintal enorme. Cada centímetro foi conquistado com trabalho duro, café frio e noites sem dormir. Eu finalmente estava vivendo o que sempre quis. Até o dia em que meus pais apareceram na minha porta. Meu pai, Robert Miller, 58 anos, dizia ter se aposentado por problemas de saúde. Minha mãe, Linda, repetia a mesma história. E o meu irmão, Brandon, 26 anos, nunca conseguiu segurar um emprego por mais de 6 meses. Disseram que o aluguel tinha subido e que não conseguiam mais pagar. "É só por um tempo", prometeram. Eu deveria ter dito não. Mas eram minha família, e a culpa falou mais alto. Dei um prazo, 6 meses no máximo. 2 semanas depois cheguei em casa e encontrei os 3 deitados na beira da piscina rindo, como se estivessem de férias. A cozinha parecia uma zona de guerra. A conta de luz, que antes era de $180, saltou para 420. A água de 90 para 210. E o gasto com comida? De 400 para mais de 1.000 por mês. Depois de um mês, pedi ajuda com as despesas. Meu pai disse que não tinham dinheiro sobrando. Meu irmão só murmurou alguma desculpa, sem tirar os olhos do videogame. Logo começaram as provocações. Minha mãe dizia que eu só sabia trabalhar, que não sabia aproveitar a vida. "Você devia relaxar, Ethan. Nós sabemos viver." Os 6 meses viraram 12. E toda vez que eu perguntava quando iam sair, a resposta era a mesma. "Pra quê? Aqui estamos confortáveis. Você trabalha o dia todo, nem usa a casa." Era como se tivessem me convencido de que eu era o intruso. Eu me sentia culpado por querer o que era meu. Até que um dia tudo desmoronou de vez. Depois de uma semana infernal de 80 horas de trabalho, cheguei em casa às 9 da noite, exausto. Subi direto pro quarto e parei na porta. Algo estava errado. Meus móveis tinham sumido. A cama, o guarda-roupa, até as cortinas. No lugar, estavam os móveis dos meus pais. Minhas roupas, enfiadas em caixas no quarto de hóspedes. Desci, sem acreditar. Eles estavam assistindo TV. Tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Meu pai disse que o quarto principal era maior, que fazia mais sentido ser deles. Minha mãe completou dizendo que eu estava sendo dramático demais. Mas não era drama, era invasão, era falta de respeito. E acima de tudo, era a prova de que eu não tinha mais controle sobre nada dentro da minha própria casa. Subi de novo, fechei a porta e sentei na cama do quarto de hóspedes. Peguei o laptop, abri a conta bancária e olhei o saldo. 47.850. Meus 3 anos de economia. Dinheiro que eu vinha guardando para dar entrada numa casa de investimento. Atualizei a página. O número mudou. 12.320. Meu coração disparou. Atualizei de novo. Nada. Olhei o histórico. 3 dias antes, uma transferência de 35.530. Para uma conta que eu não reconhecia. Fiquei parado ali, com as mãos tremendo. O corpo inteiro parecia gelar. Desci as escadas. Eles ainda estavam vendo TV. Perguntei quem tinha mexido na minha conta. Meu pai, sem olhar para mim, disse que Brandon precisava de capital para abrir um negócio e que era um empréstimo familiar. Senti uma mistura de raiva e incredulidade. Eu nunca autorizei nada. Nunca dei senha. Nunca falei sobre esse dinheiro. Mas para eles não importava. Na cabeça deles, o que era meu também era deles. Voltei pro quarto, liguei pro banco e expliquei tudo. A atendente perguntou se alguém da minha casa tinha acesso às minhas senhas. E foi ali que percebi o erro. Eu sempre deixava o laptop na sala, destravado, minhas senhas salvas no navegador. Ela me explicou que o caso seria complicado, porque a transferência tinha sido feita com meus próprios dados. Disse que talvez eu precisasse de um advogado e uma denúncia formal para tentar reaver o dinheiro. Desliguei o telefone e fiquei olhando pro teto. Era difícil entender como as pessoas que deveriam me proteger tinham sido as mesmas que me esvaziaram. De dinheiro, de energia, de paz. Naquela noite não consegui dormir. A única coisa que eu sabia era que aquilo não era mais uma fase, era o limite. E eu estava pronto para fazer o que fosse preciso para reconquistar minha casa e minha dignidade. Na manhã seguinte, o sol parecia zombar de mim. Lá fora, o quintal brilhava limpo, mas dentro de casa tudo estava sujo. Não de poeira, mas de traição. Levantei cedo, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Meu pai e minha mãe estavam na cozinha, tomando café como se fosse um dia qualquer. Brandon dormia até tarde, como sempre. Ninguém mencionou o dinheiro. Ninguém pediu desculpas. Era como se nada tivesse acontecido. Eu, por outro lado, sentia uma pressão no peito o tempo inteiro. Tentei trabalhar de casa naquele dia, mas não consegui me concentrar. A raiva e a decepção me consumiam em silêncio. Quando o banco confirmou que eu precisaria abrir uma denúncia formal, percebi que a coisa era mais séria do que eu imaginava. Eles haviam usado minhas senhas, meu computador, minha confiança. E mesmo assim agiam como se eu fosse o errado por me importar. À noite, sentei na cama com o notebook no colo e procurei advogado de propriedade e fraude no Google. O primeiro nome que apareceu foi Richard Vaughn, especialista em direito civil, escritório no centro de Dallas. Liguei. A secretária atendeu com voz firme e profissional. Expliquei brevemente o que estava acontecendo. Ela marcou uma consulta para o dia seguinte, às 9 da manhã. Desliguei e fiquei olhando para o nada. Eu não queria brigar com a minha família, mas eles tinham me deixado sem escolha. Na manhã seguinte, vesti uma camisa limpa, passei o café e saí sem falar com ninguém. Meu pai perguntou aonde eu ia, mas eu fingi não ouvir. No caminho até o escritório, senti algo que não sentia fazia muito tempo. Controle. Richard era um homem de uns 40 e poucos anos, direto ao ponto. Depois de ouvir tudo, ele disse que o caso era sólido. A casa estava no meu nome.
Eles não pagavam aluguel, não havia contrato de convivência, nem contribuição nas despesas. Legalmente, eu tinha todo o direito de pedir o despejo imediato. Sobre o dinheiro, ele foi mais cauteloso. Disse que se eu provasse que a transferência foi feita sem autorização, havia chance de recuperar parte do valor por meio de uma ação judicial, mas o processo seria demorado. Quando perguntei quanto tempo levaria o despejo, ele respondeu: 30 dias se cooperarem, 60 se resistirem. Olhei para ele e disse: quero começar hoje. Ele explicou que precisaria de um adiantamento para abrir o processo. Assinei o cheque ali mesmo. Em poucas horas, ele redigiu a notificação de desocupação. Voltei para casa no fim da tarde, exausto, mas com a sensação de que pela primeira vez estava tomando as rédeas da minha vida. Esperei o mensageiro judicial chegar. Queria estar presente quando entregasse o aviso. Quando a campainha tocou, minha mãe abriu a porta. Ela sorriu, achando que era alguma entrega, mas o homem estendeu o envelope e explicou que era uma notificação legal de despejo. O sorriso dela sumiu instantaneamente. Meu pai veio da sala, confuso. Perguntou o que era aquilo. Respondi com calma: é o que deveria ter acontecido há 12 meses. Brandon apareceu logo depois, com aquela expressão de quem não entende a gravidade das coisas. Disse que eu estava exagerando. Meu pai, por outro lado, ficou vermelho. Falou que eu estava destruindo a família, que era ingrato, que tinha esquecido de onde vim. Eu apenas respirei fundo e disse: vocês têm 30 dias para sair. Podem fazer isso de forma tranquila ou esperar o oficial vir forçar o despejo. A escolha é de vocês. Brandon gritou, chamando-me de traidor. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu estava virando um estranho, mas nada disso me abalou. Durante um ano inteiro, eles riram da minha boa vontade. Agora era a minha vez de colocar limites. Naquela noite, arrumei uma mala pequena e fui dormir em um hotel próximo ao trabalho. Um quarto simples, limpo, silencioso. Deitei e, pela primeira vez em meses, consegui fechar os olhos sem peso na consciência. Na manhã seguinte, acordei com o som do meu celular vibrando. Era o advogado. Disse que já tinham recebido resposta dos meus pais. Eles tinham contratado outro advogado e queriam uma reunião de conciliação. Perguntei o que queriam propor. Ele respondeu que estavam dispostos a pagar $2.800 de aluguel por mês e permanecer por mais 6 meses. Ri sem acreditar. Depois de tudo, ainda achavam que eu aceitaria? Diga que não. Quero minha casa de volta, sem negociação. Richard apenas respondeu: entendido. Seguiremos com o processo. Desliguei o telefone e, por um instante, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Eles ainda eram minha família, mas já não faziam parte da minha vida. E, no fundo, eu sabia que não havia mais volta. Naquela semana, decidi voltar à rotina normal. Trabalhar era o único jeito de manter a cabeça no lugar. Mas, ao fim de cada dia, a lembrança da casa continuava lá, vazia de paz, cheia de lembranças que eu preferia esquecer. Eu tinha feito tudo o que podia para evitar chegar a esse ponto. Mas quando a família passa a te ver como um recurso, e não como uma pessoa, a única coisa que resta é se afastar. E foi isso que eu decidi fazer. Os dias seguintes passaram lentos. Mesmo no hotel, eu ainda sentia o peso da casa. Cada vez que lembrava da sala, da cozinha, do som da TV ligada o dia inteiro, me dava uma mistura de raiva e vazio. Era estranho perceber que o lugar que eu mais amava tinha virado um campo de guerra emocional. Continuei trabalhando sem parar. Era o único jeito de manter a cabeça quieta, mas a cada noite, deitado naquela cama de hotel, o silêncio me engolia. A culpa batia, depois ia embora. Logo vinha a raiva. Depois o alívio, um ciclo sem fim. 2 semanas depois, decidi ir à academia perto do trabalho. Precisava gastar energia, esquecer tudo por algumas horas. Foi lá que conheci Isabel Carter. Ela estava na esteira ao lado da minha, concentrada em alguns papéis. Parecia revisar planilhas enquanto caminhava. Um dos papéis escapou da prancheta e caiu no chão. Peguei e entreguei. Ela sorriu. Descobri que era a auditoria financeira. Uma mulher de raciocínio rápido, olhar direto e um jeito calmo que contrastava com a bagunça que eu carregava por dentro. Durante aquela primeira conversa falamos pouco, mas nos vimos de novo no dia seguinte. E depois, no outro. E quando percebi, conversar com ela virou parte da minha rotina. Isabel tinha uma forma de enxergar a vida que me desarmava. Um dia, entre uma corrida e outra, ela disse: família pode ser amor ou prisão. Às vezes, é os dois. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Numa sexta à noite, ela me convidou para tomar café depois do treino. Falamos por horas. Contei sobre a casa, sobre o dinheiro, sobre o processo de despejo. Ela ouviu tudo sem me interromper. No fim, disse apenas: você fez o que precisava fazer. Às vezes o certo não parece bonito, mas ainda é o certo. Foi a conversa mais sincera que eu tinha tido em muito tempo. Nos dias seguintes, ela continuou aparecendo na academia. Não éramos um casal, mas eu sentia que ela me entendia de um jeito que ninguém mais entendia. Aos poucos, minha mente começou a se acalmar. No 23º dia do prazo de despejo, recebi uma ligação do advogado. Ele disse que minha família tinha apelado, alegando que eu abandonara o lar voluntariamente. Disseram que estavam mantendo o imóvel e que tinham direitos de posse. Era mentira, e eu tinha provas disso. Passei a noite inteira separando contas de luz, água, supermercado, tudo em meu nome. Enviei tudo pro advogado antes do amanhecer. Horas depois ele respondeu: perfeito. Com isso, o caso está ganho. No dia 30, fui com o advogado e o oficial judicial até a casa. Eu queria estar presente quando acabasse. Minha mãe abriu a porta, os olhos vermelhos, o rosto abatido. Pediu para conversar. Disse que não tinham para onde ir, que eu estava sendo cruel. Meu pai apareceu logo atrás, tentando manter a postura. Falou que eu estava destruindo a própria família. Eu respirei fundo e respondi com calma: durante 12 meses, vocês destruíram a minha paz. Agora, eu só quero de volta o que é meu. O oficial deu o prazo padrão: 2 horas para pegarem o essencial e saírem. O resto seria inventariado. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio. Brandon desceu as escadas com uma mala na mão e disse que estava indo embora por conta própria. Nem olhou para mim. 2 horas depois, vi meus pais saírem da casa com as malas. Entraram em um carro de aplicativo e não olharam para trás. Quando o oficial trancou a porta e me entregou as novas chaves,
Senti algo que há meses eu não sentia: liberdade. Entrei sozinho. O silêncio me envolveu. Andei pela sala, pela cozinha, pelo quarto principal, tudo exatamente como antes, mas vazio, vazio de barulho, vazio de caos. Sentei no chão da sala, encostei a cabeça na parede e respirei fundo. Era estranho. A vitória não tinha gosto de alegria. Tinha gosto de cansaço, de perda, de recomeço. Peguei o celular e mandei mensagem pra Isabel. Acabou. Eles saíram. Ela respondeu quase na hora. Como você se sente? Escrevi. Não sei. Livre, triste. Tudo ao mesmo tempo. É normal. Você acabou de vencer uma guerra. 2 horas depois, ela apareceu com comida chinesa e 2 cervejas. Sentamos no chão da sala, sem móveis, sem planos. Comemos em silêncio por um tempo. Quando terminamos, ela perguntou: o que vem agora? Respondi: recuperar o dinheiro, recuperar a vida e, principalmente, recuperar a paz. Ela sorriu. Parece um bom começo. Naquela noite, dormi ali mesmo, em um colchão improvisado, sem móveis, sem ruídos, sem medo. Pela primeira vez em muito tempo, dormi como alguém que tinha finalmente retomado o controle da própria história. 3 dias depois do despejo, ainda parecia que a casa respirava o passado. Os cheiros, os objetos fora do lugar, até o silêncio, tudo me lembrava deles. Mas aos poucos, fui entendendo que aquele silêncio era o som da minha liberdade voltando. Passei o fim de semana limpando cada cômodo. Troquei lençóis, cortinas, joguei fora o que não precisava e abri todas as janelas. O ar quente de Dallas entrou, e com ele, uma sensação estranha de recomeço. Não era felicidade, era mais leveza. Como se pela primeira vez, o ar tivesse espaço para circular dentro de mim. Durante o trabalho, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Mas meu chefe, Mark Sanders, percebeu. Chamou-me na sala e perguntou se estava tudo bem. Contei o básico, que estava passando por um processo familiar complicado, mas que estava sob controle. Ele apenas disse: você é um dos melhores gerentes que temos. Se precisar de tempo, diga. Mas não se perca. Essas palavras ficaram na minha cabeça o dia inteiro, porque de alguma forma, era exatamente isso que eu estava tentando fazer, não me perder. Continuei vendo Isabel quase todos os dias na academia. Às vezes, ela me esperava para correr junto. Outras vezes, aparecia com café e me fazia rir com histórias do escritório dela. Era bom ter alguém por perto que não me olhava com pena. Um dia, depois do treino, ela me convidou para jantar. Nada planejado. Só 2 pessoas cansadas tentando distrair a mente. Conversamos por horas. Ela me contou sobre a família dela, também cheia de cicatrizes. Um pai ausente, uma mãe controladora, um irmão que sempre foi o preferido. Quando terminou, disse algo que nunca esqueci. Culpa é o instrumento favorito de quem quer te manter preso. Aquilo me acertou em cheio. Durante anos, eu tinha carregado culpa por não ser o filho agradável. Agora percebia que essa culpa não era minha, era deles. Com o passar das semanas, minha rotina começou a se estabilizar. O advogado me ligou para avisar que parte do dinheiro roubado havia sido rastreado. Conseguiram recuperar $18.000 das contas dos meus pais. O resto tinha sumido nas mãos de Brandon. Era impossível reaver. Doía, claro, mas pela primeira vez, eu não senti raiva. Senti apenas aceitação. Às vezes paz vem quando a gente para de lutar por justiça e começa a lutar por silêncio. Enquanto isso, o trabalho começou a fluir. Mark me chamou novamente algumas semanas depois. Disse que a empresa estava abrindo uma filial em Phoenix, Arizona, e que precisavam de alguém confiável para liderar o novo escritório. Um cargo maior, 35% de aumento, carro corporativo e bônus anual. Perguntou se eu estava pronto para um novo desafio. Respondi que sim, sem pensar 2 vezes. Era mais do que um novo cargo. Era um novo começo. Naquela noite, liguei para Isabel. Ela atendeu rindo, dizendo que eu parecia animado. Contei sobre a promoção e sobre a mudança. Houve um silêncio do outro lado. Depois ela disse: parece que finalmente o universo parou de te punir. Rimos. Convidei-a para jantar no sábado. Escolhi um restaurante tranquilo, mesa no canto, luz suave. Contei os detalhes do novo emprego, da mudança, e sem planejar soltei: vem comigo. Ela piscou algumas vezes de surpresa. Ethan, a gente se conhece há pouco tempo. Eu sei. Mas eu não estou falando de impulso. Eu só sei que me sinto em paz quando estou com você. E faz tempo que não sinto isso com ninguém. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois sorriu. Vou pensar. 3 dias depois me mandou mensagem. Consegui proposta em Phoenix, auditora sênior. Acho que o destino decidiu por mim. Li e ri sozinho no escritório. Pela primeira vez eu estava me mudando por escolha, não por fuga. Quando contei a Mark que Isabel também iria, ele riu e disse: às vezes estabilidade não vem da casa em que você mora, mas das pessoas que ficam do seu lado. Nos dias que antecederam a mudança, voltei à minha antiga casa só para terminar de empacotar o que restava. Dessa vez, não senti dor. Não havia raiva nem rancor. Só uma estranha gratidão. Aquela casa tinha sido o palco do meu pior pesadelo, mas também o ponto de virada da minha vida. No dia da mudança, travei o portão, olhei uma última vez pro quintal e pensei: você sobreviveu. Peguei o carro e comecei a dirigir rumo a Phoenix. No banco do passageiro, minha mala, e no banco de trás, uma caixa com os documentos da nova vida que estava começando. O celular vibrou. Mensagem de Isabel: nos vemos amanhã. Nova cidade, novo começo. Respondi: sem passado, só o que vem pela frente. Enquanto a estrada se estendia diante de mim, percebi que depois de tudo, talvez o verdadeiro sucesso não fosse o dinheiro, nem a casa, nem o cargo. Era poder respirar sem medo e dormir sabendo que ninguém mais iria usar o meu amor como desculpa para me destruir. Quando cheguei em Phoenix, tudo parecia novo demais para ser real. O calor era diferente, o ar mais seco, e as ruas pareciam sempre banhadas de sol. Era como se o mundo inteiro estivesse me dizendo: recomece. O apartamento que aluguei ficava em um condomínio tranquilo, com vista para a cidade. 2 suítes, varanda ampla e silêncio absoluto. Na primeira noite, deitei no colchão ainda sem lençóis e percebi algo estranho. Pela primeira vez em anos, ninguém precisava de mim. Nos dias seguintes mergulhei no trabalho.
O novo cargo exigia muito, reuniões, orçamentos, viagens entre obras, mas aquilo me fazia bem. Era como se cada projeto novo fosse uma forma de reconstruir não só prédios, mas pedaços de mim. Uma semana depois, Isabel chegou. Ela trouxe caixas, risadas e uma energia leve que preencheu o lugar inteiro. De repente, o apartamento que era só concreto e eco virou lar. Compramos móveis usados, cozinhamos no chão da sala e rimos até tarde. Tudo nela era simples. Ela não tentava me consertar, só me deixava existir. E isso era algo que eu nunca tinha experimentado. No trabalho, as coisas começaram a andar ainda melhor. Mark me ligava de Dallas dizendo que o desempenho do escritório novo estava acima da meta. Meu salário subiu para $11.500 mensais, e com ele veio algo que dinheiro nenhum compra: tranquilidade. Mas o passado, por mais distante que pareça, sempre encontra um jeito de reaparecer. 2 meses depois da mudança, eu estava revisando relatórios quando recebi uma ligação inesperada. Número com DDD de Dallas. Por um segundo pensei em não atender, mas atendi. Era meu tio Paul. Não ouvia a voz dele havia anos. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, ele disse: "Seu pai e sua mãe estão morando comigo. Estão passando por um momento difícil." Meu corpo ficou tenso. Perguntei se havia algum problema grave. Ele hesitou antes de responder. Seu irmão Brandon foi preso. Tentou roubar uma casa. Senti o estômago se fechar. Era a última coisa que eu queria ouvir. Meu tio explicou que meu pai estava arrasado. Minha mãe não parava de chorar. E que, de alguma forma, eles ainda achavam que eu deveria ajudar. Agradeci a ligação e desliguei. Fiquei ali, olhando pro nada. Parte de mim sentia pena. A outra parte lembrava de tudo o que eles fizeram comigo. Quando Isabel chegou do trabalho, percebeu na hora que algo estava errado. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio. Depois disse com calma: "A culpa não é sua. Eles estão apenas colhendo o que plantaram." Assente, mas as palavras dela ecoaram o resto da noite. Culpa é um veneno silencioso, mesmo quando você sabe que não é o culpado. No fim de semana seguinte, Isabel sugeriu que fizéssemos uma viagem curta para Sedona. 2 dias de estrada, trilhas e descanso. Aceitei. A estrada vermelha e o vento quente me deram uma paz que eu nem lembrava que existia. Naquela noite, sentados na varanda do hotel, ela me perguntou se eu algum dia pensava em perdoar meus pais. Fiquei alguns segundos em silêncio antes de responder. "Não sei se perdão é o que preciso. Acho que só quero paz." Ela assentiu. Paz é o que vem quando você para de esperar que o outro mude. Voltei pra Phoenix com a mente mais leve. Mas, uma semana depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez, era minha mãe. O coração disparou antes mesmo de eu atender. Fazia mais de 6 meses desde o despejo. A voz dela veio fraca, trêmula. "Ethan, o Brandon está doente. Precisamos de ajuda para pagar os exames." Fechei os olhos. Respirei fundo. Expliquei com toda a calma que consegui reunir que eu não podia ajudar. Ela começou a chorar. Disse que eu estava sendo cruel. Perguntou se eu tinha esquecido que éramos família. Respondi que não esqueci. Eu apenas aprendi o significado real da palavra. E família não rouba, não humilha, não trata amor como obrigação. Desliguei antes que ela dissesse mais alguma coisa. Isabel estava na sala, observando em silêncio. Quando desliguei, ela apenas disse: "Você não precisa se justificar. Dizer não também é uma forma de amor, amor próprio." Naquela noite, dormi abraçado nela, mas o sono foi leve. Mesmo longe, aquela parte da minha vida ainda tentava me puxar de volta. Alguns dias depois, recebi uma carta. Remetente: Paul Miller, meu tio. Dentro, um recado curto. "Seu irmão está livre sob condicional. Seus pais ainda moram comigo. Estão tentando se reerguer." Guardei a carta na gaveta e decidi que não ia responder. Não era frieza, era autopreservação. Na semana seguinte, Isabel me contou que havia sido promovida no trabalho. Comemoramos com pizza no chão da sala, rindo como adolescentes. No meio da risada, ela disse: "Sabe o que é engraçado? Tudo começou a dar certo na sua vida quando você parou de carregar o que te destruía." Ela estava certa. E talvez esse fosse o verdadeiro recomeço. Não o novo emprego, nem a nova cidade, mas o simples fato de não me sentir mais responsável pelos erros dos outros. Naquela noite, antes de dormir, olhei pro teto e pensei: eu não perdi uma família. Eu apenas deixei de sustentar um peso que nunca foi meu. 6 meses depois da mudança, minha vida parecia finalmente entrar em ordem. O trabalho estava melhor do que nunca. O escritório de Phoenix tinha batido recordes de entrega, e eu começava a sentir algo que não sentia há muito tempo: orgulho de mim mesmo. Isabel e eu estávamos morando juntos há 3 meses. A convivência era tranquila, sem gritos, sem manipulação, sem aquela sensação de que eu devia algo o tempo inteiro. Era como viver respirando ar puro depois de anos em um quarto fechado. Todos os dias, quando chegava do trabalho, ela me recebia com o jantar pronto ou uma taça de vinho. Às vezes, só sentávamos no sofá em silêncio. E mesmo o silêncio ao lado dela era leve. Mas a paz, descobri, é sempre temporária quando há pessoas que se alimentam do seu desequilíbrio. Em uma segunda-feira qualquer, enquanto revisava orçamentos no escritório, meu celular começou a vibrar sem parar. Número de Dallas. Ignorei as 3 primeiras chamadas. Na quarta, atendi. Era meu tio Paul. A voz dele estava tensa. "Ethan, preciso te contar algo. Seu pai teve um infarto." Por um momento, o mundo pareceu parar. Fiquei em silêncio, ouvindo ele explicar que o ataque tinha sido forte, que meu pai estava no hospital e que os médicos recomendavam uma cirurgia urgente. Custaria cerca de 250 mil pesos mexicanos. Ele tinha mencionado isso porque o hospital aceitava pacientes de fora. Um detalhe que nem importava naquele instante. Quando consegui falar, perguntei o que queriam de mim. Paul hesitou. "Sua mãe pediu para ligar. Eles precisam de ajuda financeira." A raiva veio antes da tristeza. Depois de tudo, ainda me viam como a solução de emergência, mesmo longe, mesmo depois de tudo que fizeram. Respondi com calma. Disse que lamentava o que estava acontecendo, mas que eu não podia ajudar. Do outro lado da linha, o silêncio pesou. Depois veio a frase que eu já sabia de cor. "Ele é seu pai, Ethan. Você tem obrigação moral." Obrigação moral. 2 palavras que me acompanharam desde a infância.
Mas agora, finalmente, eu sabia que moral nenhuma obriga alguém a se autodestruir. Desliguei. Fiquei olhando pro celular por longos segundos, tentando entender por que ainda doía. Não era pela situação em si. Era por perceber que, mesmo doente, meu pai continuava me vendo como carteira, não como filho. Quando contei a Isabel, ela me olhou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: você pode sentir pena, e ainda assim se proteger. As duas coisas são verdade. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando se eu estava sendo frio demais, ou apenas justo. Entre a culpa e a lógica, havia um abismo, e eu morava exatamente no meio dele. 2 dias depois, recebi outra ligação. Dessa vez, de um número desconhecido. Era minha mãe. A voz dela parecia menor, como se estivesse carregando o peso do mundo. Ethan, seu pai precisa da cirurgia. O seguro público não cobre. Por favor, nos ajude com o que puder. Fechei os olhos. Expliquei, com a maior calma que encontrei, que eu não podia fazer isso. Ela começou a chorar. Disse que eu era cruel, que estava deixando o próprio pai morrer. Respondi com a mesma firmeza. Vocês tiveram oportunidades de mudar. Agora, precisam lidar com as consequências. Desliguei antes que ela dissesse mais. Isabel me observava da cozinha, em silêncio. Quando desliguei, ela se aproximou devagar. Você está bem? Não sei. Parte de mim queria ajudar. Parte de mim sente que isso nunca vai acabar. Ela colocou a mão no meu ombro. Eles não estão pedindo ajuda. Estão testando seus limites. E você está passando no teste. As palavras dela ficaram na minha cabeça o resto da semana. Mas a insistência não parou. Paul ligou mais 2 vezes. Minha mãe mandou mensagens dizendo que o tempo estava acabando. E cada vez que eu lia, sentia menos culpa e mais certeza. Até que, numa manhã de sexta, antes de sair pro trabalho, sentei na mesa da cozinha e fiz algo que nunca imaginei fazer. Escrevi uma carta. Pai, sei que está doente. Espero que se recupere. Mas não posso mais me sacrificar por vocês. Passei anos tentando consertar o que não fiz. Agora estou aprendendo a cuidar de mim. Desejo que encontre força para lutar. Não pelo meu dinheiro, mas pela sua própria dignidade. Assinei, dobrei e deixei guardada. Não era para enviar. Era pra mim. Um lembrete de que, às vezes, o amor precisa vir acompanhado de distância. Na semana seguinte, meu tio ligou novamente. Disse que tinham conseguido juntar quase todo o valor com rifas e empréstimos. Faltavam apenas $1.500. Pensei por alguns segundos e liguei pro meu advogado. Pedi que elaborasse um contrato de empréstimo formal, com juros, prazos e cláusula de cobrança legal. Assinei e mandei pro meu tio. Se assinarem, eu ajudo. Se não assinarem, não mando nada. 1 hora depois, a resposta veio. Seu pai disse que prefere morrer a te dever. Respondi, então que viva de acordo com o próprio orgulho. Mas no dia seguinte, minha mãe ligou dizendo que ele havia mudado de ideia. Assinou o contrato. Fiz a transferência. No final, a cirurgia deu certo. Meu pai sobreviveu. Minha mãe mandou uma foto dele no hospital, com um olhar cansado, mas vivo. Não respondi. Naquela noite, Isabel me abraçou e disse, você ajudou, mas sem se perder. Isso é maturidade, não frieza. Talvez ela tivesse razão. Talvez pela primeira vez na vida, eu tivesse encontrado o equilíbrio entre empatia e limite. Nos meses seguintes, minha mãe começou a me mandar os pagamentos mensais do empréstimo, cada parcela certinha, com mensagem curta. Obrigada, filho. Eu lia, mas não respondia. Aos poucos percebi que eu estava finalmente vivendo em paz com o passado. Não porque esqueci, mas porque aprendi a não deixar que ele mandasse em mim. Os meses passaram e pela primeira vez a vida parecia estável. O trabalho corria bem, os projetos em Phoenix estavam firmes e a equipe que eu liderava me respeitava. Havia paz, rotina, propósito. E ao lado de Isabel, tudo parecia fazer sentido. Ela e eu tínhamos construído uma dinâmica leve. Nada de drama, nada de jogos. Às vezes, eu ainda acordava no meio da noite com a cabeça cheia de lembranças, mas bastava olhar pra ela dormindo ao meu lado pra lembrar. Você está seguro agora. 1 ano depois da cirurgia do meu pai, minha mãe continuava pagando o empréstimo. Pontual, discreta, sem pedidos extras. A cada mensagem curta que ela mandava, eu percebia algo novo. Pela primeira vez, ela estava respeitando meus limites. E aos poucos comecei a relaxar. Foi Isabel quem percebeu primeiro. Numa noite de sábado, enquanto lavávamos a louça, ela disse, você fala dele sem ficar tenso agora. Isso é um bom sinal. Sorri, meio sem acreditar. Acho que finalmente parei de esperar que mudem. Ela enxugou as mãos, me olhou nos olhos e respondeu. E isso é o que realmente significa perdoar. Não justificar, mas soltar. As palavras dela ficaram na minha cabeça por dias. Talvez ela tivesse razão. Naquele mesmo mês, recebi um e-mail da empresa. Promoção confirmada. Eu seria o novo diretor de operações regionais. Salário, $13.000 por mês. Equipe maior, mais responsabilidades, viagens pelo país. Quando contei pra Isabel, ela pulou em mim, rindo. Você merece. Finalmente o universo está te devolvendo o que te tiraram. Comemoramos com vinho e pizza. E por um instante tudo pareceu simples. Mas a simplicidade tem prazo de validade quando o passado ainda respira em algum canto. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Ethan, seu pai quer te ver. O coração disparou. Não falávamos há mais de 2 anos. Perguntei o motivo. Ela disse que ele vinha fazendo terapia, que estava diferente, que queria se desculpar pessoalmente. Minha primeira reação foi dizer não. Mas Isabel me olhou e perguntou, você está dizendo não por proteção ou por medo? A pergunta ficou ecoando. Talvez fosse os 2. Pensei durante 3 dias. No 4º dia, liguei de volta e disse que aceitaria uma conversa. Com condições. Lugar público, tempo limitado, Isabel presente. Marcamos em um café no centro de Phoenix, num sábado de manhã. Cheguei 10 minutos antes. Quando ele entrou, demorei para reconhecê-lo. Mais magro, cabelo quase todo branco, os ombros curvados. Parecia cansado, mas os olhos ainda tinham o mesmo orgulho silencioso. Ele me cumprimentou com um aperto de mão trêmulo. Isabel ficou ao meu lado, observando tudo. Sentamos. O silêncio pesou por um tempo. Ele foi o primeiro a falar. Não sei por onde começar. Respirei fundo. Comece dizendo a verdade.
Ele olhou pro café, depois pra mim. Fui um péssimo pai. Sempre achei que prover era amar, mas quando o dinheiro acabou, percebi que não sabia dar nada além disso. E quando você prosperou, me senti inútil. Foi mais fácil te tratar como rival do que como filho. A sinceridade dele me pegou de surpresa. Durante anos imaginei esse momento. E agora que estava acontecendo, tudo parecia surreal. Ele continuou. Quando você nos tirou da casa, eu te odiei, mas hoje eu entendo. Aquilo foi o único jeito de nos forçar a crescer. Minha mãe assistia de longe, numa mesa próxima. Não se aproximou, não chorou. Parecia respeitar o espaço. Fiquei em silêncio por um tempo, tentando processar tudo. Finalmente disse. Eu não te odeio, pai, mas também não esqueci o que aconteceu. E talvez nunca esqueça. Só quero viver em paz, sem medo de que a próxima ligação seja mais uma cobrança. Ele assentiu com lágrimas contidas. É tudo o que eu quero também. Ficamos ali mais alguns minutos, trocando poucas palavras. Quando ele se levantou para ir embora, me surpreendeu com um pequeno envelope. Dentro, um cheque. O valor exato do empréstimo que ainda restava, e mais um pouco. Os juros do tempo que você esperou, ele disse tentando sorrir. Não soube o que responder, apenas assenti. Ele saiu, e pela primeira vez, eu não senti raiva nem culpa. Senti paz. Isabel segurou minha mão. E agora? Agora acabou. Tem certeza? Sim, porque dessa vez, eu acredito. Naquela noite de volta em casa, fiquei olhando pela janela. A cidade brilhava lá fora. Tudo o que perdi, tudo o que ganhei, parecia finalmente fazer sentido. Meu pai não era mais um inimigo. Era só um homem tentando consertar o que sobrou. E eu, pela primeira vez, não era mais o garoto que precisava provar nada. Eu tinha vencido, mas não pela vitória em si. E sim porque, depois de tanto tempo, aprendi a não deixar o passado decidir quem eu sou. Depois daquele encontro com meu pai, algo dentro de mim finalmente se acomodou. Não era perdão total, mas era o suficiente para deixar o passado onde ele pertencia. Pela primeira vez, eu conseguia falar sobre ele sem sentir raiva, sem aquele nó no estômago que me acompanhou por anos. Isabel notou a mudança antes mesmo de eu perceber. Uma noite, enquanto lavava a louça, ela me olhou e disse, você está diferente. Mais leve. Sorri. Talvez seja isso o que acontece quando a gente para de carregar mortos que ainda respiram. Ela riu, mas entendeu. Nos meses seguintes, a vida ficou calma. Calma de verdade. Trabalho, casa, academia. Pequenas viagens nos fins de semana. Nada de drama, nada de medo, nada de manipulação. Eu ainda recebia mensagens da minha mãe de tempos em tempos. Eram simples, diretas. Seu pai está melhor. Pagamos a última parcela. Espero que esteja bem, respondi uma vez. Estou bem. Espero que vocês também. Foi o bastante. Nenhum de nós precisava mais provar nada. Alguns meses depois, levei Isabel para jantar num restaurante de frente para a cidade. Durante o jantar, ela falava sobre uma proposta nova no trabalho, enquanto eu tentava esconder o nervosismo. No meio da conversa, tirei uma pequena caixa do bolso e coloquei sobre a mesa. Ela parou de falar, me olhou e piscou, sem acreditar. Você está falando sério? Completamente. O anel era simples, prata fosca, nada extravagante. Mas carregava tudo o que eu tinha para oferecer. Estabilidade, respeito e amor sem culpa. Isabel respirou fundo e sorriu. Sim. Foi o sim mais calmo que já ouvi na vida. Sem lágrimas, sem espetáculo. Apenas um acordo silencioso entre duas pessoas cansadas de guerras. Nos meses que antecederam o casamento, eu me peguei pensando em como tudo podia mudar tanto em tão pouco tempo. Do caos total à tranquilidade plena. Da raiva à compreensão. Do vazio à reconstrução. A cerimônia foi pequena. Apenas 30 pessoas. Num jardim simples de hotel. Convidei minha mãe. Não convidei meu pai. Ele mandou uma carta, dizendo que entendia. Minha mãe foi sozinha. Chegou pontual, com um vestido simples e olhos serenos. Durante a cerimônia, ela chorou baixinho. Nada teatral. Apenas emoção verdadeira. Depois da cerimônia, ela se aproximou e me abraçou. Você é feliz? Sou. Então eu fiz alguma coisa certa. Não, eu fiz. Ela riu com lágrimas nos olhos e assentiu. Tem razão. Saiu cedo, sem insistir, sem drama. Deixou apenas um bilhete na mesa do bolo. Obrigada por ainda me permitir estar aqui. Você virou o homem que eu sempre quis ser. Naquela noite, Isabel e eu dançamos sob as luzes do jardim. Nenhum de nós falava. Não precisava. Era o tipo de silêncio que cura. Depois do casamento, voltamos para casa e começamos a planejar o futuro. Compramos um apartamento maior em Scottsdale, com escritório e uma varanda enorme. Isabel decorou tudo com um estilo limpo, prático, o oposto do caos que eu vivi anos antes. E quando a rotina começou a se firmar, o destino resolveu testar mais uma vez o que eu havia aprendido. 3 meses depois, Isabel me acordou de madrugada, tremendo. Na mão, um teste de gravidez. 2 linhas vermelhas. Por alguns segundos, ficamos em silêncio, só olhando um pro outro. Depois ela sorriu. Acho que nossa vida vai mudar de novo. Eu ri, sem acreditar. Dessa vez, pra melhor. Nos dias seguintes, enquanto ela dormia com a cabeça encostada no meu peito, eu pensava em tudo que tinha vivido, de ser o filho explorado e culpado, ao homem que agora seria pai, e prometi pra mim mesmo que minha filha nunca conheceria o tipo de amor que eu cresci chamando de família. Meses depois, Helena nasceu. Pequena, tranquila, com os olhos da mãe. Quando a peguei no colo pela primeira vez, entendi o que significava recomeçar de verdade. Minha mãe veio conhecer a neta no hospital. Ficou 1 hora, nada de pedidos, nada de culpa, nada de mais. Apenas um olhar emocionado e uma frase simples. Ela é perfeita. Perguntou se podia avisar meu pai. Disse que sim. Mas pedi que ele não viesse. Ela entendeu. Tudo no tempo certo. Nos dias seguintes, a casa se encheu de vida. Chorinhos, mamadeiras, noites sem sono. O tipo de caos que vale a pena. O tipo de bagunça que cura feridas antigas. Uma noite, Isabel adormeceu com Helena no colo. Eu fiquei olhando para as duas, tentando absorver aquele momento. E percebi que, pela primeira vez,
O conceito de família fazia sentido pra mim. Não era sangue. Não era obrigação, era escolha. A família que eu tinha me ensinado tudo o que eu nunca queria repetir, e de certa forma, isso também era aprendizado. Agora eu finalmente entendia. Às vezes, para construir algo novo, é preciso deixar tudo ruir primeiro. O tempo passou com a calma de quem já aprendeu a não correr. Helena crescia rápido, e cada risada dela parecia apagar mais um pedaço das lembranças ruins. Com Isabel, tudo seguia firme. Amor sem cobranças, parceria sem peso. Era uma vida simples, mas plena. No trabalho, as coisas iam bem. A empresa me ofereceu uma vaga na matriz, em Dallas. Voltar pra lá, pro mesmo estado onde tudo começou, soava como um ciclo se fechando. Mas desta vez eu voltaria diferente. Não o filho frustrado, nem o homem ferido, mas alguém em paz com o passado. Quando contei a Isabel, ela sorriu. Voltar não precisa significar reabrir feridas. Pode ser só recomeçar no mesmo lugar, mas com outro coração. Aceitei a proposta. 2 meses depois, estávamos de volta ao Texas, em uma casa pequena e ensolarada, cercada de árvores. O tipo de casa que não grita status, só tranquilidade. Certa tarde, enquanto ajeitava o quintal, ouvi risadas vindas de dentro. Isabel e Helena brincavam no tapete da sala. Por um instante, fiquei parado, apenas observando. Foi ali que percebi que tudo que eu tinha buscado, sucesso, reconhecimento, validação, cabia inteiro naquele som. Um dia recebi uma carta simples, sem remetente. Dentro, apenas uma frase. Espero que esteja feliz. P. Não havia rancor, nem cobrança, só um desejo de paz. Guardei a carta numa gaveta e deixei por isso mesmo. Alguns laços não precisam ser reatados, só precisam ser soltos com respeito. Meses depois, numa manhã de domingo, Isabel me perguntou: "Você ainda pensa neles?" "Penso, mas sem dor. Acho que é isso que chamam de cura." Ela sorriu. "Então finalmente está livre." Olhei para Helena brincando com um bloquinho de madeira e senti uma certeza silenciosa. A liberdade não veio quando eu os afastei. Veio quando aprendi que o passado não precisa ser esquecido para deixar de me controlar. Agora, quando alguém me pergunta o que é família, eu respondo sem hesitar. Família é o lugar onde há amor sem medo e presença sem culpa. O resto, deixei para trás. Naquela noite, sentei no quintal e observei o pôr do sol pintando o céu de laranja. O mesmo céu que eu via quando achava que tudo tinha acabado. Mas nada acaba, percebi. As coisas apenas mudam de forma. Fechei os olhos e pensei, nada do que perdi chega perto do valor do que ganhei. E pela primeira vez em toda a minha vida, não havia vazio, nem arrependimento.